Convidamos a fazer uso da palavra o ministro da Cidadania, João Roma. Excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro, senhora primeira-dama Michele Bolsonaro, senhor ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira, ministro general Heleno, ministra Damares Alves, que divide o bloco A comigo e que deixa aquele ministério ainda mais especial, colegas ministros, colegas parlamentares, deputados federais, senadores, prezado Pedro Guimarães, presidente da Caixa, operacionalizador de uma das maiores façanhas sociais do nosso Brasil, o auxílio emergencial, que atenuou o sofrimento de milhões de brasileiros no enfrentamento dessa pandemia, prezado presidente João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, presidente João Dornelas, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, Gustavo Chianca, representante da FAO, onde eu estive lá em Roma, visitando a FAO, naquela sexta-feira, presidente, onde o senhor pela primeira vez fez aquele passeio. O único chefe de Estado que andou junto à população em Roma foi o presidente Bolsonaro. E eu estava ao seu lado, vendo os cumprimentos de pessoas de todo o mundo, felizes com a presença do presidente do Brasil na pátria italiana. E naquela sexta-feira, eu fui antes visitar a FAO, cujo presidente, de origem chinesa, foi muito grato também ao governo brasileiro, pela ministra Tereza Cristina, que fez uma articulação muito importante para que ele ascendesse àquela posição, e ao diretor da FAO eu apresentei essas façanhas na questão da segurança alimentar e nutricional do Brasil, o que lhe deixou muito entusiasmado. Prezada Cláudia Vilhena, coordenadora do Mesa Brasil, do Distrito Federal. O Mesa Brasil, presidente, ele, através do Sistema S, a Fé Comércio, ele estrutura esse programa de forma descentralizada em todo o Brasil. E desde aquela primeira conversa que nós tivemos, no momento em que a população brasileira sofria muito, quando muitos pais e mães de famílias estavam, inclusive, impedidos de sair de suas casas para ganhar o sustento de seus lares, naquele momento, eu propus ao senhor buscar parceria com o Sistema S para que nós pudéssemos potencializar as iniciativas de combate ao sofrimento do nosso povo, em especial na matéria da fome. O senhor, ao mesmo tempo, disse que era fundamental buscar essa cooperação e o senhor já tinha dado o primeiro passo e o primeiro exemplo quando convidou os chefes de poderes, seus ministros, os representantes de várias instituições e governadores, à sua residência, ao Palácio da Alvorada, para que nós buscássemos união e cooperação para enfrentar as consequências sociais dessa pandemia. São iniciativas como essa que resultam ações, como logo na sequência, eu tive a honra de acompanhar a primeira-dama Michele Bolsonaro, à cidade de Aparecida, terra da padroeira do Brasil, e lá entregar alimentos para uma população que sofria as consequências sociais dessa pandemia. Prezada Fernanda Ferrari, diretora de Relações Institucionais do Grupo Carrefour Brasil, onde eu já aproveito para agradecer a iniciativa, já iniciando essas doações do dia de hoje. Mas, senhoras e senhores, essa pauta da segurança alimentar e nutricional é, sem dúvida nenhuma, uma pauta universal, tanto que é uma matéria que trata do assunto de forma global. Organismos como a ONU desenvolve o mapa da fome no mundo, monitora as iniciativas, mas, sinceramente, logo que eu recebi do presidente Bolsonaro essa grande missão de estar à frente do Ministério da Cidadania, sem dúvida nenhuma, a maior missão que a vida pública me reservou até esse momento, a missão de poder ajudar milhões de brasileiros a superar esse momento de dificuldade e a alcançar a melhor qualidade de vida. Desde aquele momento, eu me aprofundei no quesito da segurança alimentar e nutricional. Essa pauta global, essa pauta que vai além de uma ação de governo,
vai além de uma ação de Estado, mas, sem dúvida nenhuma, trata-se de uma conquista civilizatória, pois qualquer cidadão no nosso planeta não poderá estar tranquilo, sabendo que existe um irmão ao seu lado, tentando superar necessidades básicas da sua subsistência, como é o caso da alimentação. No caso especial do nosso Brasil, que nós tanto nos orgulhamos, que tem um território magnífico, um povo maravilhoso e solidário, esse país que nos enche de orgulho com o vetor de desenvolvimento, em especial com a sua vocação para o agronegócio. Um país que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas do planeta. 1 em cada 5 pratos de comida no mundo é fornecido pelo Brasil. E mais de 30% do que nós produzimos é desperdiçado. Está claro que não há escassez de alimento no nosso Brasil. Então, como ainda agora, no século XXI, onde falamos de conhecimento, dos paradigmas tecnológicos, ainda estamos convivendo com esse flagelo de pessoas passando fome? É inadmissível. Portanto, todas as ações têm que ser voltadas para superarmos essas pautas. O governo do presidente Bolsonaro não é um governo que atende a castas de poderosos, a grupos de poder. É um governo que atende ao cidadão mais necessitado. Quando o presidente fala menos Brasília e mais Brasil, ele quer justamente que toda essa potência, todo esse somatório de talentos que forma a nossa burocracia esteja voltado para a sua atividade finalística, que é atender aos mais necessitados. Fiquei muito feliz de participar de uma reunião tensa, mas muito franca, e ouvir da boca do presidente que ele estava determinado em ajudar os mais necessitados do nosso Brasil. E essa semana temos motivos de sobra para comemorar. Além dessa façanha do dia de hoje, avançando nessa importante pauta da segurança alimentar e nutricional, nós temos aqui que agradecer a todos os parlamentares que deram um sim aos R$400, que vai ajudar aqueles brasileiros mais necessitados. Fico muito feliz de fazer parte desse Congresso Nacional. Como deputado licenciado, ora como ministro da Cidadania, fico feliz de um parlamento que precisa ser reconhecido, sim, pois não faltou ao povo brasileiro nesse momento de dificuldade. Foi assim na aprovação do orçamento de guerra, foi assim na aprovação da PEC emergencial. E esta semana, a Câmara dos Deputados deu um passo fundamental, aprovando a PEC que vai viabilizar o fortalecimento de um programa social que, além de suprir uma garantia básica àqueles que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza, vai além e vai colocar o Estado ao lado do cidadão para que ele consiga cada vez mais conquistar mais cidadania, conquistar mais direitos e poder, com suas próprias pernas, avançar na conquista de qualidade de vida para a sua família. Temos conversado com o Senado Federal e eu tenho certeza que os senadores também estarão sensibilizados para tratar dessa pauta, que vai, portanto, fortalecer a questão social, uma vez que esses recursos serão direcionados para ações sociais. E também agradecer aos prefeitos de todo o Brasil. Essa semana, presidente, mais de 500 prefeitos estiveram em Brasília conversando com os parlamentares. A Bahia deu o exemplo maior, Adriano, trazendo aqui uma delegação de mais de 250 prefeitos, pois na PEC também está um parcelamento de 240 meses, deputado Cajado, que havia uma PEC, outra, sendo coordenada pelo deputado Silvio Costa Filho, mas o assunto foi agregado pelo líder Hugo Mota, que fez um excelente trabalho, ganhando ainda mais a admiração minha e de todos os brasileiros. E com esse parcelamento, nós estamos fortalecendo o Pacto Federativo e estamos viabilizando, especialmente para aqueles prefeitos das regiões mais sofridas desse Brasil, que possam se encaminhar ainda mais, ajudando aquelas pessoas que batem na sua porta de manhã, porque o prefeito está na localidade e sabe das angústias do seu povo. Então, portanto, esses prefeitos também essa semana deram exemplo, indo conversar e se mobilizando, pedindo a aprovação dessa matéria, pois ela tem impactos consideráveis na melhoria de qualidade de vida do nosso povo. Dentro dessas pautas da segurança alimentar, já é claro que não é questão de escassez de alimento. E o que ocorre, então, que ainda há pessoas com essa dificuldade no Brasil?
nós precisamos superar essas dificuldades. E muito disso está nas disfunções da burocracia. A burocracia é um avanço da administração pública, mas quando ela se agiganta e começa a olhar para o próprio umbigo, ela esquece da sua finalidade principal, que é ajudar a nossa sociedade. Com esses assuntos que nós estamos regulamentando hoje, nós estamos, ao invés de punindo os empresários, presidente João Galassi, nós estamos chamando ele para uma parceria, porque eles já são protagonistas desse movimento de solidariedade do Brasil. Esse movimento, despertado e encabeçado pela nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, que através do Pátria Voluntária, despertou em cada brasileiro o espírito de solidariedade, o espírito de superação, para fazer mais para aquele irmão que precisa mais do que nós. Ela desencadeou um movimento que poderia muito bem estar no conforto palaciano, mas ela, com toda a humildade, anda na periferia, está entre os pobres e sabe qual é o sofrimento do nosso povo. Assim como o presidente Bolsonaro, que não fica satisfeito apenas com justificativas, mas inquietamente está a todo momento buscando soluções para melhorar a vida do nosso povo. Ele foi na casa de pessoas humildes e pediu para olhar na sua geladeira. Ele viu a angústia dessas pessoas, que precisam sim superar essas dificuldades. E com essa regulamentação, nós estamos passando um grande passo na questão de regulamentar, na questão de superar disfunções burocráticas e somar sinergias, somar parcerias, deputado Efraim. Você que tem sido um guerreiro defensor do setor de serviços, que me apresentou a Abras logo na minha chegada aqui no meu primeiro mandato como deputado federal e tem, portanto, contribuído de forma imensa nessa pauta que ajuda todos os brasileiros. Conquistas de direitos não podem ter como resultante desperdício de alimento e gente passando fome. As pautas não são conflituosas, elas são convergentes. Esse não é o momento de queda de braço, nem política, nem ideológica, nem partidária. Esse é o momento que o povo brasileiro necessita da união de seus líderes, para que avance e conquiste, sim, direitos sociais básicos. Esse é um momento de superação. O Brasil deu exemplo de resiliência quando nós conseguimos, inclusive com elogios de organismos internacionais, como a ONU, o Banco Mundial, a OCDE, avançar em questões como auxílio emergencial, dando suporte a mais de 50% da nossa população. Isso são fatos notáveis do nosso Brasil e que nos enche de orgulho, mas precisamos ir além e juntar, portanto, essa sinergia com a energia da indústria de alimentos, que não é adversária da agricultura familiar, pelo contrário, elas podem mutuamente se ajudar. Uma vez certificadas, elas podem gerar, inclusive, um ganho maior para o agricultor familiar, e, inclusive, destravar bilhões de reais que estão no FNDE, pauta que eu já tratei com o ministro da Educação, Milton, pois nós precisamos, sim, fazer chegar mais alimento para a nossa população. Então, são detalhes como esse que fazem com que todos nós sejamos responsáveis e protagonistas. Obrigado, presidente Bolsonaro, por me permitir atuar como protagonista num momento tão importante da história do nosso Brasil, no momento que nós estamos sendo decisivos para a melhoria da qualidade de vida de milhões de brasileiros e brasileiras. E eu, como duplamente nordestino, pernambucano de nascença, baiano por adoção, sei do sofrimento desse povo, presidente. De gente que quer ter o que comer e que não encontra, que não tem oportunidade de trabalho e que precisa, assim, olhar para Brasília e saber que tem gente aqui falando por eles, que tem gente aqui que não está entranhado no meio dos poderosos para se locupletar, mas sim para resolver o problema do nosso povo, presidente. É isso o que o governo Bolsonaro representa para os brasileiros necessitados. É um presidente que vai lá e que não tem empurroterapia. Aqui, junto os ministros, a gente sai com a solução de cada problema, porque a gente tem que resolver a qualidade de vida do nosso povo. É desta forma que antigamente, por uma resolução, as pessoas eram punidas de pegar um produto que estava vencendo no supermercado e não podia dar para uma pessoa, para uma mãe de família que estava passando fome. Agora, de forma simples, sem burocracia, entra no site, se cadastra, aquele produto, ele pode ser destinado para
200 pontos de arrecadação de bancos de alimentos que já existem no Brasil, em parceria com o Sistema S. É dessa forma, porque desde o princípio eu tenho dito, cesta básica está para a segurança alimentar, como o carro-pipa está para a segurança hídrica. É emergencial, mas é transitório, e não podemos tratar o problema de forma superficial. Não vamos enxugar o gelo, nós precisamos disso de maneira descentralizada, estimulando o consumo local de alimentos, fortalecendo a agricultura familiar, dando dignidade ao nosso povo, trilhas da emancipação, que é a grande transformação do Auxílio Brasil, o programa permanente social do governo Bolsonaro, que vai, sem dúvida nenhuma, além de promover uma rede de proteção social, vai estimular as pessoas a alcançarem cada vez mais dignidade para suas famílias. É desta maneira onde nós vamos cada vez mais interligar políticas públicas, como a primeira infância, ministra Damares, que sem dúvida nenhuma é olhar para as gerações futuras. E aí está justamente a resposta para aqueles que dizem e querem diminuir o sofrimento do nosso povo, a dizer que o que estamos fazendo é apenas um golpe de marketing eleitoral. Não, estamos falando de um programa permanente, estamos olhando para as próximas gerações, para o futuro do Brasil, tratando com dignidade aquele que mais precisa de dignidade, que é o mais frágil do cidadão brasileiro, que é aquele que está entre os 0 e 36 meses, mas que é um cidadão com todos os direitos, como cada um de nós. Essa pauta da segurança alimentar é uma fronteira que precisa ser atravessada por cada homem e mulher no nosso Brasil. Sempre tenho dito que o Estado é laico, mas o Estado não é ateu. E, sem dúvida nenhuma, as nossas maiores conquistas, como a liberdade, a nossa independência e a nossa democracia, não foram resultantes de outra coisa senão a fé que motivava o coração do nosso povo. E é por isso que eu conclamo a cada cidadão brasileiro que esteja atento a essa pauta, pois ninguém pode dormir tranquilo, sabendo que tem gente que não consegue dormir porque a barriga está roncando de fome. Muito obrigado, Bolsonaro. Vamos cada vez mais melhorar a vida do cidadão brasileiro.